Fechei os olhos e pedi um favor ao vento. Leve tudo o que for desnecessário. Ando cansado de bagagens pesadas e inúteis. Daqui para frente levo apenas o que couber nas mãos e no coração. Boa tarde, ouvintes e seguidores da Vibe Mundial. Quem lhes fala é Albino Duarte ao vivo, nesta sexta-feira, 27 de junho, 12 horas e 2 minutos. Em busca da felicidade está começando. Mais uma vez, juntos, falando sobre a vida e mais do que isso, falando sobre qualidade de vida. Amigos, hoje a gente tem vários assuntos aqui para conversar, pelo menos um pouquinho sobre cada um deles, porque na verdade essa pauta que está aqui representa respostas que eu vou passar para pessoas que me fazem perguntas ao longo da semana. Tá bom? O tempo não é tão grande, mas dá para a gente falar pelo menos um pouquinho sobre cada um desses itens. Amigos, aqui no planeta, na condição de humanos, a vida é frágil. Não adianta a gente querer esticar muito, porque quando nós esticamos demais a corda da vida, essa corda arrebenta. Nós temos que ter responsabilidade com o nosso corpo, com a nossa vida, com o nosso lado espiritual. Nós precisamos de hábitos saudáveis e nos cuidarmos para que possamos estar aqui no planeta o tempo, pelo menos aquele tempo que foi estabelecido para nós. Quem sabe até um pouco mais, para que possamos cumprir a nossa tarefa sem que a nossa jornada seja interrompida por conta de hábitos inadequados, escolhas inadequadas ou emoções desenfreadas. A vida é frágil. Vamos com calma. Continuando, quando a gente perde alguém que nos é muito próximo, muito especial, é muito difícil. Mesmo sabendo que a vida é eterna. Mesmo aqueles que sabem que a vida é eterna, passam por um momento muito difícil, que é o momento do luto, porque aqui, nesse planeta, fica um buraco, fica um vazio. Até que haja o reencontro, fica um hiato ali. Agora, pensemos o seguinte, a gente tem que fazer o possível para que estejamos, pelo menos relativamente bem, por nós e pelo que foi. Porque um alimenta o outro. Se eu consigo ter paz e pensar naquele amigo, naquela amiga, naquele ser que foi, eu vou mandar paz para ele. E quando ele está em paz, ele manda paz para mim. Um alimenta o outro. Então a gente tem que ficar bem. Eu sei que não é fácil. Eu sei que na prática a teoria é complicada, mas a gente tem que procurar ficar bem porque a vida continua. E quando a gente fica bem, nós ficamos bem por nós e por aquele que foi, que vai receber a paz que nós estaremos sentindo. Aí quando ele receber paz do lado de lá, a paz que sai de nós para ele, com certeza esse espírito vai caminhar, né, na nova estrada
com muito mais desenvoltura. Estou respondendo aqui algumas coisas que me perguntam ao longo da semana. É fácil perder alguém próximo? Não é. Mas façamos o possível para que estejamos mantendo a paz no nosso coração, porque a vida eterna haverá reencontro e é importante estarmos em paz por nós e por aquele que foi. Porque se a gente padece um pouco aqui, quem vai também padece de saudade. E, pelo menos nos primeiros momentos, quem vai tem vontade de continuar conosco. E não é possível, né? Pelo menos naquele momento. Então que tenhamos paz por nós e também para colaborar com aquele que foi. Um outro assunto, amigos, eu vou dar a minha opinião aqui, a minha visão, mas eu concordo com todas as teorias contrárias. Concordo não, respeito todas as teorias contrárias, mas vou colocar o meu ponto de vista. Aquilo que eu aprendi, principalmente com os mentores. Amigos, a temperatura do corpo humano é 36 graus. Tudo que é muito diferente de 36 vai gerar uma agressão para o corpo. Vai gerar um choque térmico maior ou menor. Já imaginaram se a temperatura do corpo é 36 graus? O que representa cada copo de bebida gelada ou cada porção de sorvete gelado? O que representa aquilo para o nosso corpo que tem uma temperatura de 36 graus? Isso não quer dizer que a gente tem que tomar, por exemplo, um refrigerante quente. Não é isso. Quando eu vou tomar alguma coisa gelada, o que eu faço? Né? Eu tomo água tônica, gosto muito. Eu pego o copo, deixo de lado uns 10 minutinhos e depois eu tomo. Porque aí a bebida, seja o refrigerante, até a água, né? Ela vai estar fresca e não gelada, porque gelado não combina com 36 graus. Aí a gente vai acumulando choques térmicos e choques no nosso compartimento energético. A mesma coisa o banho. Eu não recomendo, com respeito a qualquer pessoa que acha que seja diferente. Eu não aconselho banho gelado nem banho frio para ninguém. Porque a água fria caindo num corpo que tem uma temperatura de 36 graus, ela vai gerar um choque. Né? Eu acho que o banho tem que ser morno. Né? Um pouquinho para menos, um pouquinho para mais, mas tem que ser morno, que é o que combina com o corpo humano. Aí o pessoal pergunta, mas quando a gente vai no mar, quando a gente vai na cachoeira, mas aí é de vez em quando. Agora, no dia a dia, nós temos que ter hábitos que combinem com os 36 graus, que é a temperatura do corpo humano. E isso é muito importante, respeitando profundamente teorias diferentes. Eu acho que o gelado gera choques, né? Na temperatura do nosso corpo, e aí com o tempo vem doenças, vem uma série de coisas. Então, essa história do banho também me perguntam muito. E aquele pessoal que pega a cerveja, como é que o pessoal fala? A cerveja estupidamente gelada e pá, meu Deus, quando eu olho e fico pensando, esse corpo vai estar gritando. Banho é a mesma coisa. Eu acho que o banho não é para ser frio. Ele tem que ser mais ou menos morno, para que o corpo se sinta agasalhado e abraçado. Não nos esqueçamos que a temperatura do corpo humano, né, ela está em torno de 36 graus. Isso é muito importante. Continuando, eu acho que a gente tem que se segurar sempre na gente mesmo. Por mais que você receba ajuda
por mais que você receba carinho dos seus amigos, das pessoas que lhe amam, e isso é fundamental, por mais que a gente receba, a gente tem que contar com a gente mesmo. Porque um dia nós faremos a grande viagem sozinhos. Percebem? Sérgio, tem um pouquinho de fundo aí? Nós faremos a grande viagem sozinhos. Existem momentos na vida difíceis. E por mais que alguém torça por nós, a gente tem que enfrentar aquilo sozinho. Então é muito importante que todos os dias nós treinemos a nossa estrutura, porque essa estrutura vai nos permitir, quando a gente capricha no fortalecimento da nossa estrutura, a gente vai se preparando para enfrentar o que for, porque muitas coisas nós temos que enfrentar sozinhos. E aqui vale a pena um comentário que é o seguinte: é muito importante nós termos um time, um grupo de amigos, só que a gente tem que contar com a gente mesmo. Por quê? Porque mesmo que tenhamos pessoas num determinado time, tem pessoas que estão no nosso time, mas que não torcem por nós, mesmo estando aparentemente no nosso time. Então nós temos que contar com aqueles que efetivamente torcem por nós e, acima de tudo, com a gente mesmo. Porque tem coisas, amigos, que inevitavelmente nós teremos que enfrentar sozinhos. Tenhamos estrutura para isso. E por falar nesse assunto, eu vou emendar agora com outro comentário. Na minha visão, toda pessoa que teme muito o futuro, o envelhecimento e o desencarne, é porque ela não confia verdadeiramente na vida e no universo. Quando você confia verdadeiramente no universo, você não tem medo nem do envelhecimento, nem da passagem, nem de enfrentar uma determinada situação, porque você sabe que o universo vai segurar suas mãos. Então, eu até concordo, né, que o envelhecimento e a passagem geram um certo desconforto, às vezes, uma certa estranheza lá dentro. Tudo bem. Mas, quando você confia no universo, você sabe que ele vai lhe sustentar. Então, essa estranheza e esse desconforto são infinitamente menores, se tornam infinitamente menores. A confiança no universo, sabendo que o universo vai lhe segurar, mesmo que você tenha que atravessar um túnel estreito e gelado, o universo vai lhe segurar. E logo, logo, quando o universo lhe segura, logo, logo chega a saída do túnel e volta o céu azul. Essa palavra confiança no universo, não importa a religião que você tenha, cada um tem a sua forma de orar e confiar. A confiança no universo é algo extremamente determinante na nossa qualidade de vida e na nossa paz de espírito. Vejam bem, amigos, tem pessoas que pedem uma determinada coisa, oram e rezam aqui e rezam ali e acendem vela e vão na cartomante para saber se aquilo vai acontecer, porque as pessoas querem muito aquilo. Só que tem coisas que, por qualquer razão, não fazem parte da nossa vida. E a gente nunca vai ter aquilo que não faz parte, né? Quantas pessoas que na área afetiva querem desesperadamente uma determinada pessoa, né? E inclusive procuram os locais de espiritualidade
os locais que praticam rituais, para que tenham uma ajuda no sentido de trazer a tal pessoa. Só que tem pessoas que não fazem parte da nossa vida. Elas fazem parte da comunidade planetária, mas não especificamente da nossa vida. E elas nunca estarão conosco de uma forma mais acentuada. Percebem? Então a gente tem que aprender, a gente tem que se exercitar a ser feliz com aquilo que nos é possível, porque o universo é mágico. Se eu não posso ter o A, ele me dá o B. Percebem? E eu sempre me lembro desse caso de uma amiga que já partiu para o plano espiritual, uma grande amiga, e ela queria muito um determinado rapaz, né? Ela só focava ele, tinha que ser ele. Ela queria ter uma relação afetiva com ele e não existia mais ninguém. E ela foi em N lugares pedir, fez promessa, fez a oração A, a oração B, fez tudo. De tanto ela fazer, eu acho que ela forçou uma barra e ele se aproximou da vida dela. Só que ele não deveria estar na vida dela. Ele não teria que naturalmente estar no caminho dela. Gente, aquilo foi um prejuízo. O que ela padeceu na mão daquela pessoa, na verdade, foi um sofrimento desnecessário e provocado por ela. A gente não pode forçar muito a barra querendo uma coisa ou outra e focando aquilo o tempo todo. A gente tem que ter as nossas metas, né? As coisas que a gente deseja. Claro, ter metas, né? Desejar ter um relacionamento assim, um emprego dessa forma, mudar para o interior de São Paulo, mudar de profissão, tudo isso faz parte. Mas a gente não pode forçar muito a barra, porque tem coisas que não fazem parte do nosso caminho. Tem pessoas que não fazem parte da nossa trajetória. Elas fazem parte da comunidade planetária, mas não fazem parte da nossa trajetória. Por isso não adianta brigar com o mundo porque a gente quer, né, a situação A, B ou C, a gente quer aquilo e pronto. É muito mais evolutivo e é uma questão de bom senso nas nossas orações. Meu Pai, eu gostaria muito de obter tal coisa. Está aqui, meu Pai. Mas se isso não fizer parte do meu caminho, coloque uma outra coisa no lugar, coloque uma outra pessoa no lugar, porque a gente vai adquirindo flexibilidade no nosso espírito, a gente vai adquirindo leveza diante da vida e diante de nós mesmos. Ouviram como é que eu faço e como é que a gente orienta no nosso templo, nas nossas orações? Coloquemos para Deus os nossos objetivos quais são. Meu Pai, se esses objetivos não têm a ver com a minha vida, por favor, meu Pai, tira e coloca uma outra coisa no lugar. Porque aí a gente vai trabalhando a aceitação, a autoaceitação, a flexibilização da nossa alma e a leveza diante da nossa jornada e da vida como um todo. Então hoje deu para mim responder algumas coisas que me perguntam ao longo da semana. E é claro que a gente vai falar sobre outras coisas nos próximos programas. Eu estava falando lá fora com a Rosinha, uma amiga que trabalha aqui na Vibe, e eu falei para ela que é fundamental para a gente tirar dores do corpo, ou pelo menos uma parte dos incômodos do corpo, dores musculares, aquele cansaço, aquela astenia, aquela fadiga, aquela dificuldade para levantar de manhã. É fundamental o banho de defesa.
Vocês podem tomar com alecrim, com hortelã, com guiné, essas ervas conhecidas, o louro. Agora, não sequem o corpo, porque aquela água ela tem que ser fixada na pele da pessoa. Toma o banho normal, toma o banho de defesa e só bate a toalha depois. Só bate a toalha aqui na pele, só. Que é para aquela água ficar o mais possível junto ao corpo e à pele da pessoa até que ela seque naturalmente. Porque quando a água do banho de defesa fica ali, quando ela adere ao corpo, ela vai colocando para fora energias negativas que geram dores e desconfortos físicos e emocionais. Tenha como hábito o banho de defesa com essas ervas conhecidas. Amigos, eu sou Albino Duarte, o tempo passa muito depressa, que pena. Sou presidente do Templo Espiritualista Marco Antônio, que faz um trabalho de umbanda belíssimo, renovando a pessoa, libertando de obsessores. Nós também ajudamos em processos de auto-obsessão, quando a própria pessoa está se obsediando com padrões negativos de pensamentos e emoções. Quer conhecer o nosso trabalho? O nosso site www.tema.org.br. Repetindo, tema.org.br. Para quem não navega, aqui vai o nosso telefone, que é o celular comum e o WhatsApp. Você pode falar com o Hinaldo, o meu assistente, 11 São Paulo, 99757-6313. 99757-6313. Eu estou no Facebook, Albino Duarte, e no Insta, Albino Duarte, número 1. Estamos aqui na Mundial todas as sextas-feiras, às 12 horas, sempre falando sobre conhecimento, autoconhecimento e, acima de tudo, espiritualidade. Hoje deu para a gente falar um pouquinho sobre vários assuntos que são fundamentais na vida humana. Domingo agora, dia 29, que inclusive nós teremos atividade no nosso templo com os nossos queridos pretos e pretas velhas, que são tão incríveis e importantes para a nossa vida. Domingo é o dia de São Pedro. Que São Pedro coloque na nossa mão a chave dourada da iluminação para que possamos abrir as portas que precisam ser abertas por nós. Fiquem na paz de Deus. Um final de semana iluminado com a bênção e o abraço de São Pedro com a sua chave dourada milagrosa. Até breve, e na sexta-feira a gente bate mais um pouquinho desse papo que é tão gostoso e tão importante. Abraço a todos vocês. Até breve, meu amado Brasil.